esse assunto aqui é de fundamental importância, porque ele vai de encontro ao que a sociedade está pedindo já há muito tempo para o governo, né, tanto na esfera municipal, estadual quanto federal, e agora o governo estadual do Tarcísio de Freitas planeja criar escolas rurais para atender moradores de rua e dependentes químicos no formato de internato. A medida foi oficializada no Diário Oficial do Estado de São Paulo dessa última quinta-feira, com a instituição de uma comissão técnica para selecionar o consultor que ficará responsável pela proposta, sob a gestão da Secretaria de Estado da Educação. O modelo atualmente é desconhecido e, de acordo com a pasta, também muito inovador. Segundo a reportagem que foi apurada, o projeto tem por objetivo oferecer às pessoas em situação de rua moradia e condições de instrução de acordo com o seu nível de cognição. O desejo, de acordo com o edital da seleção, é de contribuir com a sociedade, de modo que a população de rua possa aprender a desempenhar um ofício, praticá-lo e viver, ter o seu sustento a partir dele, bem como a assistida em relação aos cuidados básicos de saúde também. Ainda está em desenvolvimento essa proposta e não é especificada se o governo Tarcísio construiria tais unidades e nem define onde essas poderiam ser instaladas. O chamado da pasta, comandada por Renato Feder, afirma que se trata de um grande projeto e, em função da quantidade de pessoas em situação de rua no estado, o público atendido precisará ser segregado em categorias como dependentes químicos, famílias e indivíduos. O balanço oficial mostra que cerca de 86 mil pessoas estão atualmente morando nas ruas somente no estado de São Paulo. Só na cidade de São Paulo, na capital paulista, 52 mil moradores já foram identificados. É um número muito grande, né? Ô Bruno, o que você achou dessa ideia? É por aí mesmo ou não? Eu gostei da ideia, mas a gente entra aí num discurso de narrativas, uma guerra de narrativas, né? Eu já ouvi umas pessoas falando de uma iniciativa parecida como essa aqui em Santos, que fosse empregado aqui em Santos, uma iniciativa parecida com essa. E essas pessoas foram acusadas de serem higienistas. Então eu fico aqui na torcida que não aconteça a mesma coisa com o Tarcísio, porque eu acho que essa iniciativa dele é muito boa, é muito coerente com o que eles, moradores de rua, estão precisando. Nós vemos realmente a quantidade de moradores de rua aumentando exponencialmente, principalmente depois da pandemia, e a gente não consegue ver uma solução efetiva para que se consiga tirar essas pessoas da rua, né? Muito se fala também sobre a internação compulsória. Existem estudos que comprovam que ela não é efetiva, não é uma solução adequada. Então, tem que se aprofundar em como vai ser esse projeto do Tarcísio. Eu estou bastante otimista. Eu acho que dá para se criar uma situação onde que ainda não seja compulsória, mas seja ali um centro onde realmente a pessoa consiga ser tratada, porque é um assunto de saúde, primeiramente, ela consiga ser tratada e dentro desse espaço, um pouco afastado dos grandes centros da cidade, que sirva como um motivo a mais para as pessoas que estão precisando dessa ajuda, para que continuem nesse local o tempo que for necessário para que esteja bem, né? Para que consiga se livrar dos vícios, consiga se reestruturar na sociedade, consiga ser encaminhado ao bom emprego, né? É isso que eu espero. Eu estou otimista com essa iniciativa, espero que consiga sair do papel e que ele não receba aí muita porrada da oposição sem fundamento, como eu já ouvi anteriormente de colegas que tiveram essa ideia aqui também. Ô Marcelo Rocha, o que você traz aí nessa seara, que a gente está falando aqui justamente dessa questão aí do governador Tarcísio, né? De querer resolver esse problema do morador de rua, que não é um problema, por exemplo, só da Baixada Santista, não é um problema só da cidade de São Paulo e muito menos do estado, é um problema do Brasil. Você acha que tem, assim,
índices de sucesso em bate-pronto, porque é um projeto que ainda vai ser desenvolvido, já foi anunciado, vai ter, mas vai trazer uma profissão para essas pessoas, vai trazer uma condição, vai trazer um acompanhamento de saúde, no caso daqueles que necessitam de tratamento também, e de incorporar ele na sociedade, reintegrar na sociedade. Você acha que isso aí tem bons fluidos, vamos dizer assim, ou não? Claro que é um trabalho que vai ser demorado, mas tem que acontecer, alguém tem que começar, né? Alguém tem que atacar o problema, né? Se o problema ficar ali, né, na sua frente, você passa por ele e não faz nada, o problema vai continuar, vai ficar ali, né, vai ficar se maturando e, obviamente, ele vai se proliferando, vai crescer, né? Eu só acho que a pasta que vai cuidar do problema sugerida pelo nosso governador está errada, né? Não seria a pasta da educação, que seria a primeira pasta aí, né? É uma ação multidisciplinar, não é mesmo? Mas acho que a primeira pasta a entrar aí, né, ou as duas primeiras, é assistência social, saúde, né, para poder, né, dar o primeiro amparo, tal, e depois a educação ela vem, né, complementando para dar a capacitação, dar dignidade, né, para que as pessoas comecem a ver possibilidades de buscar algo na vida, né, de sair daquele ambiente de rua, realmente da droga, da rua e tudo mais, e buscar algo melhor na sua vida, e que é possível, mas não é educação. Não sei se é educação, porque muitas... posso estar até ser leviano aqui na colocação, não sei nem se... Mas, assim, muitas instituições, prefeituras, até mesmo o Estado, às vezes tentam vincular ações na pasta da educação, porque ela tem uma verba já carimbada, né? Uma verba vinculada que vem e tal, então é mais fácil de ter recursos do que outras pastas. Pode ser. Mas eu acho que essa ação aí é uma ação multidisciplinar, tem que envolver o Ministério Público nisso daí, porque senão ela já nasce morta, né? Senão ela já nasce morta. O próprio Bruno já falou, tem muita gente que já entra com discurso lacrador, de higienista, tal. Eles não querem que as pessoas saiam desse ambiente, que as pessoas tenham dignidade, né? Tenham a possibilidade de voltar a viver com dignidade, né? É interessante, talvez, que fique ali na rua, talvez seja interessante, né? Então, tem que só ver a forma. De repente, isso ainda está sendo estudado, ainda está no projeto, é só uma conversa, ainda vai ser remodelado, né? Pode ser que aconteça. Mas, na minha opinião, eu acho que tinha que começar puxando aí pela assistência social, pela saúde, né? E, obviamente, acho que até existe um projeto desse já em São Paulo. Daí vai junto à educação, né? Vai dando um encaminhamento, sai até com emprego. No próprio ambiente, dali, ele já sai até empregado. Muita gente já tem até benefício de governo e tudo mais. Ou seja, tira da invisibilidade, né, e coloca realmente numa vida onde ele consiga ver, né, um futuro próspero. É uma ideia interessante. A gente nunca pode reclamar de quem ataca o problema. A gente nunca pode falar, isso é horrível, isso é ruim. Não, nunca pode reclamar. Pessoas que fazem isso querem o mal dos outros. A gente pode sugerir melhorias, que é o que a gente está querendo fazer aqui. Conde, nesse caso aqui, que a gente está vendo dessa iniciativa do governador, é o que o Bruno falou, é o que o Marcelo falou, né? E como também o próprio projeto está falando, né? Que é algo novo, algo que realmente está sendo trazido em primeira mão. A gente tem que pontuar, justamente o que o Marcelo falou, aqueles órgãos que dão mais problema, né? Por exemplo, o próprio Ministério Público muitas vezes espera algo começar, algo se desenvolver, para depois, na primeira ação, ele entrar e dizendo que está errado, né? E daí volta tudo a estaca zero. Eu acho que o maior cuidado que nós temos que ter justamente com essa novidade é esse, né? O Marcelo foi pontual. Também a questão da própria Secretaria da Educação, que isso aí é necessário, porque vai ter curso profissionalizante, mas também abranger a Secretaria da Saúde, né? Que no caso nós vamos lidar também com pessoas que estão em condição de entorpecentes, enfim, de vícios alcoólicos ou até de drogas também. E até alguma outra secretaria, como a de segurança também, enfim. É claro que eu acho que essa pasta ainda vai ter esse movimento, né? Mas o mais importante aconteceu, que é pelo menos alguém falar sobre o problema e apresentar alguma coisa. Você acha que esse projeto a nível Estado de São Paulo, pelos números que nós vimos,
Só no estado de São Paulo, 82 mil moradores de rua. Só na Grande São Paulo, 52 mil, mais da metade. Na Baixada Santista, a gente tem aí por volta de uns 3 mil. Você acha que começando e dando certo, o governo federal também vai abranger e vai pôr num contexto nacional? Porque é um problema do Brasil esse, né, Conde? Eu acho a ideia absolutamente genial, em todos os aspectos. Genial. Eu não vejo nem a possibilidade de qualquer contraponto por parte do Ministério Público nem da Justiça. Por uma série de razões, Santiago. É muito simples de esclarecer. Quem está morando na rua, tem dificuldade de socialização. Ou porque está desempregado, ou porque a família não tem recursos para manter-se no imóvel alugado, ou porque é dependente químico, ou seja, há uma natural exclusão social da pessoa que não tem convívio em sociedade, até porque se tivesse, estaria acolhido na casa de um parente, na casa de um amigo, na casa de alguém. Se está na rua, é porque a coisa tem aí um outro viés, que não é o mais óbvio possível. O dependente químico precisa de tratamento. Afastá-lo, levá-lo para uma escola rural e levá-lo para o campo, vai possibilitar que ele se afaste do meio social onde ele obtém a droga, por exemplo. As famílias que estão sem condição de pagar o seu aluguel, aprendendo uma profissão e ligada ao ramo do agronegócio, certamente serão absorvidos por produtores e, se não, o governo pode até criar estágios e fazendas produtivas mantidas pelo próprio Estado, evidentemente com uma boa administração para que dê lucro. E os desempregados vão encontrar uma opção para o seu desemprego, naturalmente, até porque o agronegócio, naturalmente, não vai absorver mão de obra não qualificada. A gente sabe que o Brasil ainda tem 8,5 milhões de desempregados, que vão ser absorvidos obrigatoriamente pela indústria e pelo comércio, que são os dois vieses que ampliam esse nosso universo. Quizá a gente consiga fazer realmente o Brasil consolidar-se como destino turístico, pela segurança, pelo conforto, pelos hospitais bons, né, pela infraestrutura oferecida, mas a ideia do governador Tarcísio, eu diria, é simplesmente brilhante, porque à medida que você prepara alguém para o mercado de trabalho, notadamente o mercado rural, você tira ele do meio e essa dificuldade de convívio social passa a ser uma facilidade social. Portanto, eu tenho meu aplauso, acho que ninguém vai contestar uma iniciativa como essa e diria até mais, que as verbas de educação possam ser usadas também para a escola rural. É muito importante, eu diria até mais importante do que aquela história da escola cívico-militar. Sem dúvida nenhuma, você dando instrumentos para que as pessoas possam trabalhar e dando instrumentos para que elas possam se qualificar, não neste meio urbano, é muito bom e muito positivo. Portanto, meu apoio incondicional. É com você, Santiago. Bacana. Ô, Bruno, só para a gente encerrar esse assunto, eu acho que nesse contexto, que é uma realidade que nós vivemos aí no dia a dia, você como comerciante, você lida com esse problema também na porta do seu comércio, de pessoas pedindo esmola, pessoas pedindo comida, enfim. Agora, nesse contexto, aparecendo uma oportunidade, como o próprio governador está dizendo, que vai dar curso profissionalizante, vai dar uma condição melhor, aí não tem desculpa, né, para essas pessoas ficarem pedindo comida aí na porta dos comércios. Eu acho que o pontapé inicial já traz uma grande solução de imediato, ou você não imagina assim? Eu concordo, Santiago, mas já existe, na verdade, já existe alternativas que eu entendo que faça com que não se tenha já desculpa para a pessoa estar nessa situação, tá? É porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas dependentes químicas. Então, hoje, com o que a sociedade já tem, com o que a prefeitura, o governo já dispõe de aparelhos, já tem uma aparelhagem para conseguir atender essas pessoas. O diferencial nessa proposta é justamente deixar elas um pouco mais isoladas da onde elas vão conseguir ir atrás do vício, que é nos grandes centros, né? Então, eu acho que desculpa já não tem. E eu gosto muito dessa iniciativa, porque a gente precisa de uma coisa mais enérgica, talvez, para que a gente consiga ter uma solução. Porque a gente vê que, muitas vezes, eu conversando aqui com moradores em situação de rua, eles querem ajuda, só que eles não se mantêm nos abrigos. Eles saem por causa do vício. Então, talvez com essa iniciativa a gente consiga cortar um pouco essa falha que tem no sistema.
Hein, Conde, você acha que com essa ideia, né, essa evolução aí, e uma revolução entrando em ação, essa que nós estamos vendo do governador Tarcísio, que inclusive está no Diário Oficial dessa última quinta-feira, as pessoas não vão ter mais desculpa, né? O cara que fica na rua a partir desse movimento é porque ele quer, e aí ele já pode ser tratado de uma outra forma ou não? Com certeza, até porque quem fica na rua, efetivamente, sem ter a necessidade de ficar na rua, obrigatoriamente tem a vontade de ficar, por uma razão mais imperiosa. E aí, geralmente, vamos incidir nos dependentes químicos, porque tem gente, não há um controle. O cara não é dependente químico porque ele é safado, porque ele não tem caráter, porque ele é picareta. É porque o corpo dele manda, porque o vício determina dessa forma. Eu já vi gente, eu tive um afilhado, só para contar a história rapidamente, tinha um afilhado que chegou a roubar liquidificador, batedeira, ferro elétrico da casa da mãe para vender, para comprar droga, a ponto de nós termos que contratar alguém para interná-lo numa clínica, de fato, fizemos ele se convencer que ele tinha essa dependência. O morador de rua é o mesmo processo. Chega uma hora que ele não consegue ficar sem a droga. Se ele tiver consciência que saindo do ambiente ele vai se curar, com certeza ele vai procurar a escola rural. Se ele não tiver essa consciência, então aí nós mudamos para um outro patamar, que é o patamar de pensar ou na internação compulsória ou no convencimento para que ele, de fato, vá se tratar. Evidentemente, não esquecendo que traficante tem que estar na cadeia, produtor de droga tem que estar na cadeia. Não vamos esquecer esse lado, né? A gente não vai só culpabilizar a ponta da corda. Há uma série de responsáveis aí nessa história que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Nós estamos falando agora da fragilidade das pessoas em condição de rua, que é bem diferente daquele cara que trafica, que produz a droga, que vende, o chamado submundo do crime. Isso a gente não pode, de forma nenhuma, aceitar e nem permitir. Portanto, é uma questão de consciência, né?